Hoje nós vamos meditar uma boa parte do capítulo 17 do livro de Atos, que traz um trecho muito conhecido das Escrituras sobre o Deus desconhecido. Os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias, mas também o texto estará todo aí na tela também. Atos 17, a partir do versículo 16. O versículo 16, ele se inicia com essa frase: enquanto Paulo os esperava em Atenas. Quem que Paulo esperava? Então, se você, depois em casa, você ler todo o capítulo 17, você vai ver que Paulo está esperando por Timóteo e Silas. Eles tinham passado por algumas cidades da Grécia e eles tinham parado em Tessalônica, onde Paulo fundou uma igreja lá. Ele teve por 3 semanas seguidas pregando o evangelho na sinagoga e logo as pessoas se alvoroçaram, se revoltaram com aquela mensagem que Paulo estava trazendo, e ele teve que sair fugido de Tessalônica. Embora aquelas pessoas que o haviam hospedado a Paulo, eles chegaram a ser presos, porque eles deram hospedagem para Paulo. E de lá, Paulo seguiu para Bereia. E chegando em Bereia, de novo, ele foi pregar o evangelho na sinagoga. E começou a pregar. É de lá que é nesse texto do capítulo 17 que falam que os de Bereia, eles eram mais excelentes do que os de Tessalônica, porque eles iam todos os dias examinar as Escrituras para ver se aquilo que Paulo estava falando era de acordo com a palavra de Deus. Quando o pessoal de Tessalônica ficou sabendo que ele estava em Bereia, eles foram lá para que o pessoal de Bereia fizesse a mesma coisa que eles tinham feito em Tessalônica. Daí os amigos de Paulo pegaram a Paulo e levaram Paulo para Atenas. E Timóteo e Silas permaneceram em Bereia. Quando aqueles amigos de Paulo que o levaram para Atenas voltaram para Bereia, Paulo deu ordens para que Timóteo e Silas viessem para Atenas para ajudá-lo no trabalho que ele teria ali em Atenas. Então, o versículo 16, que começa assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, Paulo estava esperando a chegada de Timóteo e de Silas, que eles estavam em Bereia. Enquanto isso, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Atenas era a cidade mais idólatra que tinha. Diz que a quantidade de deuses que tinha em Atenas era 4 vezes mais de ídolos e de deuses do que em outras cidades. Quando aparecia um deus que eles nunca tinham ouvido falar, eles iam lá, erguiam um templo e erguiam um altar. Então, aonde Paulo dirigia a sua vista, ele via um altar e via um templo. E ele se revoltava, mas ele se revoltava por dentro. Paulo, ele ficou revoltado, mas ao mesmo tempo ele ficou compadecido daquelas pessoas. É por isso que ele se dirigia à sinagoga e na praça, levando a palavra de Deus.
Percebe que Paulo ele não chega com um martelo, uma picareta, quebrando altar, quebrando santo, quebrando templos. Aonde tinha idolatria, aonde tinha outros deuses, ele levava a palavra do Deus verdadeiro. Vocês sabem que a Grécia é a nação, é a pátria, é o país da filosofia. Todos os grandes filósofos da antiguidade, eles eram gregos. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? O que quer dizer essa pessoa que não para de falar? E outros diziam: parece pregador de estranhos deuses, pois Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então aqui nós vemos duas classes de filósofos que começaram a se incomodar com aquilo que Paulo estava pregando. Os filósofos epicureus e os filósofos estoicos. E quem eram essas classes de filósofos? Os filósofos epicureus, eles eram da escola filosófica fundada por Epicuro, que viveu no ano 341 a 270 antes de Cristo. Qual que era o resumo dessa escola filosófica? Eles eram extremamente materialistas e pregavam: tire da vida o máximo de proveito, seja feliz, viva o aqui e o agora. O prazer é a ênfase. É estranho para nós ouvirmos isso, que tem uma classe de pessoas que acredita nisso, vive dessa forma e estimula que outros vivam dessa maneira? De forma nenhuma. Parece que esse é o retrato das pessoas de hoje. Até no meio dos cristãos. Até no meio daqueles que se dizem seguidores de Cristo. Eles acham que a religião, que o evangelho, é apenas para servi-los. Para que eles alcancem tudo aquilo que eles desejam. Você já viu a saudação de muitos cristãos quando uma outra pessoa faz aniversário? Que Deus conceda todos os desejos do seu coração. Você já imaginou com quem você tinha casado se Deus tivesse atendido todos os desejos do seu coração? Se Deus tivesse atendido todos os desejos do seu coração, você estaria ainda empurrando um carrinho de 20 centímetros. E você estaria com uma bonequinha no colo, não é isso? Então, Deus nos livre dele atender todos os desejos do nosso coração. Sabe qual é o desejo do nosso coração, de verdade? É estar mais distante de Deus a cada dia. É estar servindo aos nossos prazeres a cada dia, aos nossos desejos. Sabe por que Deus não atende todos os desejos do nosso coração? Porque Ele tem misericórdia de nós. Porque Ele é um Deus gracioso. Porque Ele nos ama. O pai verdadeiramente que ama o seu filho, ele atende todos os desejos do coração do filho? O filho quer botar a mão na panela quente, o pai deixa? O filho quer botar a mão na tomada, o pai deixa? O filho quer tomar todas aquelas balinhas que estão lá na farmacinha lá de casa, o pai deixa? O filho quer se empanturrar de sorvete, de doce, de leite condensado, o pai deixa? E
A nossa insensatez diante de Deus é muito maior do que esses exemplos que eu estou dando. Por isso que lá em Romanos, vai falar que Deus, quando Ele está irado com o homem, Ele o quê? Ele entrega o homem aos desejos do seu próprio coração. Deus não precisa fazer nada. Deus não precisa agir para que o homem se perca. Basta Deus o abandonar nos desejos do seu próprio coração. Lê em casa Romanos 1. 3 vezes lá fala assim. E por isso, Deus os entregou. Por isso, Deus os abandonou aos seus próprios desejos. E é assim que vivia essa classe, e pregava essa classe dos filósofos epicureus. Que, se nós formos ver, é a grande parte das pessoas da nossa sociedade. Viva o dia de hoje. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Seja feliz. Você nasceu para ser feliz. E tinha os filósofos, os estoicos, da escola filosófica fundada por Zenão, de Cítio, que viveu do ano 333 a 263 a.C. Qual o resumo dessa escola? Eles eram extremamente insensíveis. Pregavam que o homem é parte de uma razão universal, regidos pelas leis da natureza, e, portanto, o homem deve aceitar o seu destino. A virtude é a ênfase. Será que nós temos essa classe de pessoas no nosso meio? Eu acho que sim. Principalmente no meio dos reformados, é muito comum nós encontrarmos pessoas que vivem dessa forma e pensam dessa forma. Enquanto eles seguem uma outra doutrina, eles evangelizam, eles trabalham, eles oram, eles vão atrás e fazem. Quando eles começam a ouvir a respeito da soberania de Deus, de que é Deus quem elege, que é Deus quem escolhe, eles cruzam o braço. Se aquilo já está no decreto de Deus, aquilo vai acontecer. Se Deus já escolheu, não vai se perder. Então eu não preciso fazer nada. Aonde que está isso na Escritura? Ninguém depois de Jesus acreditava mais na eleição e na predestinação do que Paulo. E Paulo trabalhava até quando ele estava esperando. No capítulo 8 de Romanos e no capítulo 10 de Romanos, Paulo, ele chorava pelos seus irmãos que não eram salvos. Ele chega a dizer que ele abriria mão da salvação dele se aquilo resultasse a salvação dos seus irmãos. Ele deu a sua vida por causa da pregação do Evangelho. E muitas vezes nós somos acomodados. Nós precisamos lembrar, irmãos, de que Deus, Ele decreta o fim, mas é Ele quem estabelece os meios. E quando nós estamos agindo, quando nós estamos cumprindo a nossa missão, aquilo que Deus nos deu para nós fazermos, nós estamos sendo usados para sermos instrumentos para que Deus cumpra a sua vontade. Ele vai usar você para alcançar seu filho. Ele vai usar você para alcançar seu pai, a sua mãe, o seu colega de trabalho. Nós somos instrumentos de Deus. Nós não fazemos, mas Ele nos usa. E todos os homens que foram chamados por Deus para o serviço eram homens que estavam trabalhando, homens que estavam em atividade.
Um estava pescando, outro estava cobrando impostos, outro estava cuidando do seu gado, das ovelhas, outro estava no campo. Jesus fala que o pai dele trabalha até hoje. E nós somos chamados ao trabalho, para sermos ativos, disponíveis na mão de Deus, para que Deus cumpra a sua vontade através de nós. Existe uma honra maior do que essa? Deus chamar os seus eleitos através de nós? Nós nos dispondo na mão de Deus para que o Evangelho seja pregado e propagado? Então essas duas classes de pessoas, de filósofos, tomaram a Paulo, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Esse Areópago era a Suprema Corte, onde acontecia os grandes julgamentos. E eles pegaram a Paulo e levaram Paulo até aquele local, para que Paulo continuasse a falar a respeito daquela nova doutrina que ele estava trazendo, aquela nova religião, apresentasse aquele novo Deus. Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, nós nunca ouvimos falar sobre isso. Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então, uma característica dos atenienses e daqueles que moravam lá é que eles eram curiosos. Eles queriam saber das novidades. Eles ficavam lá no celular o dia inteiro, com o WhatsApp ligado, para saber qual era a notícia do dia. E aparece aquele maluco, aquele tagarela, igual eles disseram aqui, ele está apresentando uma nova religião, falando a respeito de um novo Deus, e nós queremos saber o que é isso. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais, sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então aquela cidade, uma cidade culta, homens cultos, uma sociedade desenvolvida, era uma sociedade extremamente idólatra. Conta-se que houve uma grande praga. E eles começaram a orar e pedir aqueles milhares de deuses para que aquela praga fosse exterminada. E aquela oração não era atendida. E diz que daí alguém teve uma ideia, falou assim: olha, deve haver algum Deus que a gente não conhece. E ele deve estar muito bravo conosco. Então vamos fazer um altar para ele aqui também, ao Deus desconhecido, e quem sabe ele não seja o responsável por essa praga, e ele venha e nos atenda. Então eles não queriam deixar de fora nenhum Deus. Então, na hora que aparecesse qualquer Deus, falaram: não, você está ali, ó, a gente só não sabia seu nome. E Paulo pega justamente aquele altar e com sabedoria, com inteligência, ele começa a apresentar o Evangelho. Irmãos, eu falei para vocês que ele não chegou lá quebrando as coisas. Ele não chegou lá com uma picareta, com uma marreta. Mas ele pegou alguma coisa que ele pudesse também se identificar com a religião deles, com aquilo que eles acreditavam. E pegaram um gancho.
E a partir daquele gancho que ele pegou, ele foi, anunciou o Messias na sinagoga, na praça e agora entre os filósofos, baseado naquilo que eles tinham. E nós precisamos estar atentos a essas coisas. Quando a pessoa fala alguma coisa, quando nós sabemos que uma pessoa segue alguma doutrina, alguma fé, que não é aquela verdadeira, nós devemos nos aprofundar naquilo, conhecermos aquilo, para, a partir do conhecimento da pessoa, a partir daquilo que ele tem, a gente tem a oportunidade de que com criatividade nós possamos apresentar o Evangelho para essa pessoa. E é assim que Paulo fez. Onde mais floresce a cultura humana, mais abunda a idolatria. Nós temos a impressão de que quanto mais uma sociedade é culta, há menos idolatria, mas é maior a idolatria. Vê a nossa sociedade, o que as pessoas idolatram. Porque idolatrar é aquilo que você vive em função daquilo. Então hoje as pessoas idolatram a sua casa, idolatram a sua casa de praia, idolatram a sua casa de campo, idolatram a família, idolatram o jantar do domingo, idolatram o seu time de futebol, a sua série de TV, a sua profissão, a sua carreira, os seus filhos, o seu automóvel. Eu conheci uma pessoa que ele fazia transporte de veículo avariado. Ele trabalhava para uma seguradora e quando o carro quebrava, batia, etc., ele ia lá buscar o carro de guincho. E falou que algumas pessoas, quando ele ia levar o carro embora da pessoa, a pessoa se deitava no carro e falava: coitadinho, o que fizeram com você? Você vai colocar ele num lugar onde não pega sereno, ele vai ficar no coberto, você cuida. Desse jeito. Hoje eu não vou falar de cachorro. Ou falo? Não, não falo. As pessoas idolatram o gato, o cachorro, o automóvel. Quantas mortes já não saíram porque deu uma encostadinha no carro e a pessoa já sai atirando? Então, quanto mais floresce a cultura humana, mais floresce a idolatria. E daí ele começa a apresentar quem é aquele Deus. Quem era aquele Deus desconhecido? O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Irmãos, olha a profundidade dessa frase. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Quem criou o diabo? É Deus. Quem criou os espíritos do mal? É Deus. Quem criou o inferno? É Deus. E para que existe o diabo? Para que existem os espíritos maus? Para que existe o inferno? Para a glória de Deus. Todas as coisas são para a glória de Deus. Tudo. Nós não compreendemos, mas é isso que diz a palavra, que todas as coisas foram criadas por Ele. Sendo Ele Senhor do céu e da terra. Para quem que ele estava falando? Aonde que ele estava falando? Na Suprema Corte. Eles entendiam muito bem o que significava essa palavra Senhor. Para nós, é só uma forma de tratamento, não é? Uma questão de educação. A pessoa não tem nada, e por uma questão de educação, a gente chama ela de Senhor. Nessa cultura, não. Eles sabiam o que significa essa palavra. É aquele que manda. É aquele que dá a última palavra.
é aquele que tem poder de vida e poder de morte. O Deus desconhecido. Será que esse Deus também não é desconhecido no nosso meio? Na nossa sociedade? Até no meio da igreja? Quando nós começamos a falar a respeito da soberania de Deus, as pessoas falam assim: esse Deus aí eu não quero. Esse Deus eu não acredito. Um Deus que determina tudo? Um Deus que tem poder? Um Deus que age, um Deus que decreta? Um Deus que faz acontecer tudo aquilo que Ele determinou? Esse Deus eu não quero. Eu quero eu mandar. Eu quero eu dar a última palavra. Não é assim? Quando nós começamos a falar a respeito da soberania de Deus, como dizia Spurgeon, as pessoas rangem os seus dentes de ódio. Acho que foi Pink que falou, não Spurgeon. Embora Spurgeon também pensasse a mesma coisa. E nós vemos isso nos nossos dias. Nós começamos a falar a respeito da soberania de Deus, dos atributos de Deus. As pessoas odeiam. Elas falam assim: esse Deus aí eu não quero. Sendo Ele Senhor do céu e da terra. Ele é Senhor, Ele é dono. Ele reina. Ele exerce domínio. Daí ele fala assim: olha, Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Imagina você falar nisso numa cidade rodeada de altares e templos de todos os lados. Deus, Ele não habita nesses lugares construídos por homens. Ele é muito grande. Ele está acima disso. E nem Ele é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Irmãos, isso choca até nos nossos dias. A maioria das pessoas, eles acham que Deus é carente, que Deus precisa do homem, que Deus salva homens porque Ele está triste, porque Ele está sozinho. Deus, Ele é autossuficiente. Ele não precisa de nada, Ele se basta. Nós vimos aqui, semana passada, o Jonas Madureira falando disso, que Deus, quando Ele estava só, na Santa Trindade, Ele estava completamente satisfeito, Ele estava completamente inteiro, completo, não necessitando de nada. E é assim que Paulo fala: Ele nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Do que Ele precisa? De nada. E eles estão vendendo Deus por dinheiro. Nunca se vendeu tanto Deus por dinheiro como nos dias de hoje. Achando que Deus se vende por 10% do salário que as pessoas recebem. Se você der 10% daquilo que você recebe, tudo aquilo que você pedir para Deus, Ele vai te dar. Uma pessoa que se vende por dinheiro, o que ele é? Corrupto, subornável. E Deus, a gente não compra com suborno, a gente não compra com coisa nenhuma, porque Ele não precisa de nada, Ele é autossuficiente. Pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Até aquelas pessoas que não acreditam em Deus, que não temem a Deus, elas estão vivas por quê? Por causa da graça comum de Deus. Elas são sustentadas por Deus. Amanhã, se elas estiverem vivas, elas vão se levantar porque elas estão recebendo a graça comum de Deus. A vida, a energia, a respiração, o alimento. E de um só, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. De um só. Todos os homens que são encontrados nas partes remotas da terra, nas florestas, nas ilhas, todos eles vieram de um só, como diz
a palavra de Deus. Olha, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Onde você nasceu, onde você já morou, aonde você vai morar, aonde você vai morrer, quantos dias você vai viver nessa terra, tudo previamente determinado. Deus estabeleceu todas as coisas. Eu já falei aqui para vocês, se nós levarmos um tiro na esquina, Deus não é pego de surpresa. Ninguém morre 1 minuto antes daquilo que Deus determinou. Mas como? Eu sou pego de surpresa, mas Deus não. A nossa vida não está na mão do médico. Não está na mão do remédio. Não está na mão do bandido, não está na mão do Estado, não está na mão da polícia. A nossa vida está na mão de Deus. Agora fala assim, mas a pessoa me dá um tiro e Deus vai cumprir a sua vontade na minha vida, como Ele também vai cumprir a vontade dEle na mão daquele bandido. Da mesma forma. Imaginou se a nossa vida estivesse na mão de um delinquente? Quem que seria Deus? E aqui esse texto diz textualmente que Ele fixou os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então até o local que nós nascemos e o lugar que nós vamos morrer, e quando nós nascemos e quando nós vamos morrer, foi Deus quem estabeleceu. E é isso que Paulo fala para aqueles atenienses, para aqueles filósofos. E quando nós começamos a falar hoje sobre a soberania de Deus, sabe o que as pessoas falam para nós? A letra mata. As pessoas não querem saber de Deus, não querem conhecer a Deus. Elas querem viver apenas de experiência e não querem conhecer a Deus. Deus continua sendo para elas o quê? Um Deus desconhecido. Elas servem e seguem e adoram um Deus que elas não conhecem, que outras pessoas conhecem, não elas. Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Deus está perto de todas as pessoas. Mas é impossível as pessoas encontrarem a Deus, a não ser que Deus se revele. O que o João falou semana passada? O homem é caído, ele não enxerga mais. Ele pode ter luz, mas se ele não tiver visão, mesmo com luz, ele não enxerga. Ele não escuta porque ele é surdo. Ele não pode fazer nada porque ele está morto em seus delitos e pecados. Então, para esse homem, morto em seus delitos e pecados, surdo, cego, ele não tem condições de encontrar Deus, a não ser que Deus se revele a ele. Tire o seu coração de pedra e coloque um coração de carne. Abra seus olhos, abra os seus ouvidos e se revele a esse homem. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Olha, uma segunda coisa que ele pega dentro daquela cultura. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Não, vocês não podem construir Deus. Você não pode usar pedra para construir Deus. Você não pode pegar o ouro e construir Deus. Deus, ele não é representado por imagens. Essa frase, provavelmente, Paulo pegou de uma citação de Epimênides, de Knossos, do século VI a.C. Talvez esse mesmo poeta
é que tenha dito aquela mesma, uma outra coisa que Paulo vai citar lá em Tito 1, versículo 12. Foi mesmo, dentre eles, um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventre preguiçosos. Então Paulo, ele conhece a cultura, e ele faz uma citação da cultura daquelas pessoas para anunciar o evangelho para aquelas pessoas. Ele conhecia, ele sabia das coisas. Ele sabia no que eles pensavam, no que eles acreditavam, no que eles conheciam. Versículo 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Aqui aparece um outro termo jurídico, notifica. Aqueles homens sabiam o que significava essa palavra notificação. Notifica a todos os homens para que se arrependam. É um termo jurídico, que significa que o homem é chamado ao processo. Ele é cientificado de que ele vai passar por um julgamento. E aqui Paulo fala assim, olha, vocês estão sendo notificados que vocês devem se arrepender dos seus pecados. Porquanto Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Vocês serão julgados com justiça. Então vocês são notificados a se arrependerem. Serão julgados por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Qual vai ser o padrão de julgamento? É Cristo. É por Ele, através dele, que todos os homens serão julgados. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos. Como? Um homem ressuscitou? Alguém ressuscitou? Você acredita na ressurreição? Uns escarneceram. Outros disseram. A respeito disso, nós vamos ouvir numa outra ocasião. Vamos deixar esse assunto. Vamos falar nisso uma outra hora. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. O que nós podemos levar para casa? O que nós podemos trazer de lição para nós desse breve texto aqui no livro de Atos? Primeiro, nós devemos trabalhar enquanto nós esperamos. Quando eu me formar. Quando eu tiver dinheiro. O meu tio, ele foi o irmão mais velho do meu pai, foi a primeira pessoa que foi alcançada pelo evangelho na família. Ele tinha 16 para 17 anos. E ele chegou lá para o pastor lá da igreja dele, lá no interior de São Paulo, e falou assim para o pastor: pastor, será que a igreja não poderia me mandar lá para o Rio de Janeiro para que eu pudesse fazer o seminário? O pastor perguntou assim para ele: mas para que você quer fazer seminário? Não, é que eu quero servir ao Senhor, eu também quero ser pastor, eu quero ser um missionário, etc. Naquela época, só tinha seminário no Rio de Janeiro. Então o pastor falou assim para ele: mas como assim? Você está frequentando a igreja há quanto tempo? Ele falou assim: 1 ano. Faz 1 ano? É 1 ano. Então, mas olha, vê só, faz 1 ano que você está aqui. Eu não conheço seu pai, eu não conheço sua mãe, eu não conheço seus irmãos, eu não conheço ninguém que trabalha com você. Como que você está me dizendo que você quer ir para o Rio de Janeiro, fazer teologia, para ser pastor, se você não tem nada para apresentar? Então você está falando que você quer fazer, mas na realidade você não quer. Porque você não faz. Vamos fazer o seguinte: daqui 1 ano, a gente conversa de novo sobre isso. E naquele 1 ano, ele levou toda a família ao evangelho.
Naquele um ano, meu pai, meus tios, meus avós foram alcançados através do trabalho dele. Não é verdade? Então, nós fazemos assim, quando isso acontecer, eu vou trabalhar para o Senhor. Quando... Não. É no metrô. É em casa. É com o vizinho. É no trabalho. Nós devemos estar atentos. Onde tem um altar dirigido ao Deus desconhecido? Onde tem um poeta que falou alguma coisa? Onde tem alguém pedindo um socorro? Nós devemos estar atentos. E enquanto a gente espera determinadas coisas acontecer, o que a gente faz? Faz como Paulo fez. A gente trabalha. Às vezes, nós somos internados e vai ficar alguém na outra cama. Enquanto a gente espera a nossa alta, a gente prega o evangelho para aquela pessoa. Às vezes nós vamos ser presos e nós vamos estar junto com outros presos também. E o que a gente pode fazer enquanto a gente espera ser livre? A gente prega. Paulo não fazia isso? O carcereiro não se converteu através de Paulo? Diz a história que algumas pessoas que eram algemadas junto com Paulo receberam a Cristo. Enquanto a gente espera, a gente trabalha. Não espera se formar. Não espera ficar rico. Não espera fazer o seminário. Não espera aquilo que você está esperando. Comece a trabalhar. Faça igual Paulo. Enquanto ele esperava, ele trabalhava. Devemos nos sensibilizar e agir com o meio. Irmãos, ele viu aquela idolatria. E aquilo mexeu com ele. Ele se sensibilizou com aquilo que ele estava vendo. E ele agiu. E a nossa sociedade, como é que está? Será que nós nos sensibilizamos? Será que nós nos compadecemos das pessoas? Será que nós aproveitamos as oportunidades? Quando as pessoas levantam a bola, será que nós estamos atentos? Não faça acepção de pessoas. Não, com testemunho de Jeová, não. Com testemunho de Jeová, eu me recuso. Não. Sabe como que eu evangelizo o testemunho de Jeová? Eu tenho uma Bíblia de testemunho de Jeová. Agora eu tenho no celular. E os mesmos textos que eu uso para falar para qualquer pessoa, eu uso para falar com eles, mas na Bíblia deles. Então eles vêm lá falar alguma coisa e falam assim, você poderia me dar uma explicação? O que significa esse versículo aqui, em João capítulo 6, que diz assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Isso está na Bíblia deles. Daí eu começo a fazer pergunta, ao invés de eu ficar falando que a Bíblia deles é adulterada, eu pego textos previamente que eu estudei na Bíblia deles e vou fazer pergunta para eles. Esses dias eu falei assim para um rapaz, você jamais vai encontrar um testemunho de Jeová igual eu. E é verdade. Ele ficou de voltar para a gente continuar a conversa. Não sei se ele vai voltar, mas... Então não faça assim. Não, fulano já é evangélico. Olha, lá na minha família eu não preciso falar do evangelho, porque lá na minha família todo mundo é evangélico. Já viu? Você já viu essa desculpa? Agora, é evangélico que vai ser salvo? Ou é aqueles que têm fé, que eles foram salvos por Cristo? Não faça acepção de pessoas. Pregue para todos. Devemos criar e aproveitar as oportunidades. Não deixe passar. Crie oportunidades. Levante a bola. Faça perguntas para a pessoa. Eu, por exemplo, quando encontro uma pessoa assim... Vou dar essa dica aqui para vocês. Eu encontro uma pessoa assim que faz muito tempo que eu não encontro. Daí eu pergunto assim para ela assim, você está frequentando alguma igreja? Ele fala assim, eu estou. Igreja XYZ, ele fala o nome. Daí eu falo assim, a igreja lá é sinergista ou é monergista? Daí a pessoa fala assim, o que é isso?
E daí eu tenho a oportunidade de apresentar o Evangelho que só Cristo salva. Que nós somos salvos unicamente por Cristo, que é Cristo quem nos salva. Que Deus não precisa de nada para nos salvar. Deus não está esperando a nossa resposta para nos salvar. Deus não está esperando o nosso levantar de mãos para nos salvar. Ele nos salva. Nós cantamos aqui, Rua de Cruz. Foi na cruz que Ele nos salvou. Na cruz Ele nos salvou. Aqueles que são salvos, eles foram salvos na cruz. E daí a gente tem oportunidade. Então nós precisamos ter estratégias. Dependendo com quem você está conversando. Às vezes você está conversando com uma pessoa que ela não tem a mínima consciência de pecado. E você precisa... Você não fala dela, fala de você. Porque na hora que você estiver falando de você, ela vai se identificar com os mesmos pecados que você tem. Devemos partir da experiência das pessoas. Da vida dela, daquilo que ela conhece, da realidade dela. Assim como fez Paulo. Falou daquele altar ao Deus desconhecido. Falou dos profetas, dos poetas. Pregue a Cristo e a sua ressurreição, assim como Paulo fez. Não fale de moralidade. Irmãos, ninguém vai ser salvo porque abandona os seus pecados. Não adianta aquela pessoa que é um beberrão, você falar que aquilo é pecado, que ele deve abandonar aquela vida. Aquele seu colega que vive uma vida de boemia, não adianta você falar para ele abandonar a boemia, porque não é isso que vai salvá-lo. Aqueles que vivem na prostituição, na droga, no engano. Paulo, ele poderia falar a respeito de milhares de pecados daqueles atenienses, mas ele, o que ele fez? Ele apresentou a Cristo e a ressurreição. Então como é que nós falamos do Evangelho para as pessoas? Falando de Cristo e da ressurreição. O apelo é o arrependimento. Eu vos notifico, Deus vos notifica de que todos devem se arrepender. Então nós devemos levar a pessoa ao arrependimento, dela chorar pelos pecados dela, dela se lamentar, dela pedir a misericórdia de Deus. Esse é o nosso objetivo. Não é a pessoa repetir uma oração, não é ela aderir a uma religião, não é ela aceitar Jesus. Nós devemos levar a pessoa ao arrependimento. Nós devemos lembrar que muitas vezes nós seremos zombados, como Paulo foi. Ridicularizado. E o resultado de tudo isso são resultados diversos. Uns vão se revoltar. É a nossa realidade. Nós falamos do Evangelho para as pessoas, nós apresentamos Cristo, apresentamos a ressurreição, e elas vão se revoltar. Elas não vão aceitar. Elas vão se rebelar contra você, elas vão falar mal de você. Outros vão ser indiferentes. Nem aí. Ah, legal. Entra por um ouvido e sai por outro. Não é assim? Você tem essa experiência? Uns se revoltam e os outros são indiferentes. Aqueles curiosos, você começa a falar, o olho dele brilha, começa a te fazer pergunta. Outro dia a gente continua essa conversa. E às vezes não vai produzir resultado nenhum além da curiosidade. Mas tem os curiosos. E finalmente, assim como teve lá, Dâmaris, Dionísio e outros, eles se arrependeram, receberam o Evangelho e foram salvos. Assim também vai acontecer conosco. Isso não está em nós, o resultado do nosso trabalho. Aquilo
que vai frutificar ou aquilo que não vai, porque isso depende do Espírito Santo. Nós precisamos lembrar que nós estamos falando para pessoas que estão mortas, para pessoas que estão surdas, para pessoas que estão cegas. E é o Espírito Santo que vai agir conforme a vontade de Deus. Ele vai agir com um e não vai agir com outro. E quando o Espírito Santo agir, a vontade de Deus está sendo cumprida. E quando o Espírito Santo não agir, a vontade de Deus também está sendo cumprida. Quando o Espírito Santo agir, Deus está sendo glorificado. E quando os homens não ouvirem, o Espírito Santo não agir, Deus é glorificado da mesma forma. Deus é glorificado em tudo. Então, irmãos, que nós sejamos desafiados por esse exemplo do apóstolo Paulo, ali em Atenas, quando ele trouxe o Evangelho para aquelas pessoas que estavam adorando um Deus desconhecido. Nós devemos lembrar que nós vivemos numa cidade e numa época em que as coisas são muito parecidas. Muita idolatria, muita filosofia, muitas pessoas em busca de prazer, muitas pessoas em busca de moralidade apenas. Essas pessoas estão precisando ouvir a respeito de Cristo, da ressurreição e do arrependimento. Que nós sejamos usados por Deus para que a vontade dele se cumpra através das nossas vidas. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela sua palavra e que nós estejamos atentos, Senhor, no nosso dia a dia, para que nós possamos agir, Senhor, dentro daquele meio em que nós trabalhamos, em que nós vivemos, e que nós possamos, em todas as ocasiões que o Senhor permitir, anunciar a Cristo, a ressurreição, o julgamento, o seu amor e a sua justiça, para o louvor da sua glória. Em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé para cantar mais um.